No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, e que nessa quarta-feira você possa ser abençoado com a palavra de Deus aqui através do Minuto da Unicidade. Estamos aqui mais uma vez para falarmos da mensagem poderosa do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos pela audiência. E nós começamos a falar ontem, anunciamos ontem que hoje falaríamos do Senhor Jesus e da sua onipresença, para provar para muitos defensores da doutrina da Trindade e da dualidade que o Senhor Jesus é Deus em sua totalidade, que o corpo físico dele, a gente fala isso no livro com muitos exemplos, o corpo físico, ele não estava limitado porque estava aqui manifestado na carne. Como muitos já ousaram até me dizer que enquanto ele esteve aqui, o céu ficou vazio, o trono, o grande trono ficou vazio. Bom, Deus, ele, diz a Bíblia, preenche todos os lugares. E nós vamos ver isso aqui. Eu escolhi algumas passagens, claro, por causa do tempo, mas lá em João, quando ele discute com Nicodemos, ele instrui o grande, Nicodemos, um dos príncipes da sinagoga, um dos homens mais instruídos, vamos dizer assim, na palavra, entre aspas, pois é, o mais instruído, foi instruído pelo Senhor Jesus. E diz lá no Evangelho que escreveu João, no capítulo 3, no verso 12, ele fala assim: se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, falou para Nicodemos, eu estou falando de coisa da terra e você não crê, Nicodemos. E como é que você vai crer quando eu começar a te falar coisas espirituais? Aí ele diz no verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isso deve ter deixado a cabeça de Nicodemos, como muitos trinitarianos ou unicistas que dividem o Criador em dois, em Filho e Pai, deve deixar a cabeça do indivíduo desse confusa. Porque se eu estou falando de coisas terrenas, e aí muitos têm dificuldades para entender coisas simples do dia a dia, coisas da terra, coisas comuns, quando vai para o profundo, mergulha no profundo, e aí ele fala, ninguém desce. Aí ele fala, então vou te falar uma celestial para ver como é que você vai entender isso aqui. Então ele diz, ninguém subiu ao céu, senão que desceu de lá. E ele diz quem desceu de lá, o Filho do Homem. Estava falando com Nicodemos ali na terra, aqui na terra, o Filho do Homem que desceu de lá, mas está lá. Quer dizer, você consegue entender isso, Nicodemos? Você consegue compreender isso, Nicodemos? Que eu estou aqui, mas ao mesmo tempo estou lá na sala do trono? Ele estava aqui, manifestado em carne e osso. Isso aqui é semântica. Isso aqui não precisa se fazer uma exegese bem detalhada, mergulhar nos conceitos teológicos para entender isso aqui. E é por isso que Nicodemos não entendia, porque ele queria analisar as questões a partir do ponto de vista teológico, da linguagem que ele estava acostumado, com a teologia. E aí é impossível. Eu vou dar mais exemplo aqui, que ele não ficou limitado. Você achar que Cristo estava limitado porque estava em carne e osso, não podia ir em certos lugares, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala assim, quando Filipe chama Natanael, capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe chamou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Verso 46, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe, vem e vê. Quer dizer, os argumentos não funcionam, para quem resiste, então vem ver, vem ter experiência com Cristo, E Jesus viu Natanael vir com ele e disse-lhe, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade, que não há mentira, o cara honesto, sincero. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe,
veja bem isso, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E esse Filho de Deus a gente fala no livro, a gente tem um capítulo dedicado para falar, para mostrar o Filho de Deus aqui no conceito semita, no conceito, naquela cultura, no conceito monoteísta. O Filho de Deus é algo bem mais profundo e literal do que você imagina. Antes que Filipe fosse lá chamar, Jesus falou: vi o que tu pensavas lá debaixo da figueira. A Bíblia não diz o que Natanael pensava ou meditava enquanto estava ali, mas provavelmente era algo muito particular, pessoal, apenas de Natanael. E Jesus falou: eu sei até o que tu estava pensando ali. E sei que você é honesto e é sincero justamente por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ele não estava limitado, meus amados irmãos, porque estava no corpo físico. Ele estava em todos os lugares que você puder imaginar. Quer ver um outro exemplo? Ouça aí o Minuto da Unicidade, para você aprender um pouco, que eu estou compartilhando com você, humildemente dividindo com você o que eu recebi da parte de Deus. Mateus capítulo 17, lá no verso 24, eu vou pular aqui. Eles chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro e os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas. Olha aí, imposto. Até o nosso Deus teve que pagar imposto. Ninguém foge desse negócio, né? Pois é. E disse ele: sim. E entrando em casa, verso 25 de Mateus 17, Jesus se lhe antecipou, olha aí, antes de Pedro abrir a boca, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobra os reis da terra tributos ou censos, dos filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos não precisam pagar impostos. Mas para quê? Verso 27, não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estate, e toma-o e dá por ti e por mim. Quer dizer, os peixes não fabricam moedas. Provavelmente algum distraído lá deixou cair no mar uma moeda, veio um peixe faminto lá achando que era algo para comer, comeu, e aquele peixe estava lá pelo fundo do oceano, a milhares de metros para baixo da água, e Jesus sabia que o peixe tinha ali exatamente a quantia certa na boca para poder Pedro pagar imposto por ele e pelo Senhor. O Senhor estava no fundo do mar, contemplando o que aquele peixe tinha na boca. O Senhor estava lá dentro do coração de Natanael, debaixo da figueira, pensando as coisas de Deus. Talvez o seu espírito ansiava pela oportunidade de um dia estar com o Mestre. Talvez no seu coração, já indignado com tamanha imundícia que havia se convertido o sistema religioso da sua época, mas ele ali estava num particular com o Pai, que estava a alguns quilômetros de distância da sua frente. Por isso que quando Filipe vai chamá-lo, antes que Filipe chegasse lá, eu vi você meditando embaixo daquela figueira. O Eterno que estava ali ensinando Nicodemos estava dizendo para Nicodemos: eu não deixei o meu trono vazio, Nicodemos, estou lá também, contemplando todas as coisas. E é por isso que eu estou aqui, meu prezado amigo e irmão, que sempre me acompanha todos os dias no Minuto da Unicidade, a você que ouve o Minuto da Unicidade. Isso é palavra pura de um Deus que não precisa se dividir em dois ou em três, se repartir para poder preencher todos os espaços. Inclusive disso já falou Davi no Salmo 139. Se subir ao céu, tu está lá também. Se eu fizer a minha cama no abismo, no Hades, no fundo do mar, tu também está lá. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da sua presença? Porque o Senhor enche todas as coisas e preenche todos os lugares. Está agora no meu coração, falando com você, sondando minha vida, e você também que está me ouvindo neste exato momento, passando suas dificuldades, seus problemas, suas lutas. E ele te contempla você aí também, aonde quer que você estejas. Sabe do que você precisa
conhece as suas necessidades, as suas privações, os seus problemas e seus anseios. Por isso que é importante você nos ajudar aqui a ser um semeador desta obra. Não medimos esforços para estar aqui falando desta palavra abençoada e pedindo para que você compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp, no Facebook. Mostra para eles que o céu não ficou vazio. Mostra para eles que não precisa de trindade para poder ter o domínio de todo, o Pai lá para cima, o Espírito Santo do outro lado e o Senhor Jesus aqui sozinho, sofrendo. Não é esse Deus que a Bíblia fala. Cremos num Deus que preenche todas as coisas, que está em todos os lugares, e o seu nome é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Você pode compartilhar essa mensagem se você tem uma rádio web, se você tem um programa na rádio e deseja compartilhar com os ouvintes essa palavra. Eu agradeço a você, ouvinte, pelo carinho da sua audiência. Continue ligado aí nesta programação, neste programa abençoado. Eu não tenho rádio, mas tem amigos que nos apoiam. Por falar nisso, eu peço a você que nos ajuda. Estamos precisando, sempre vamos estar precisando para fazer manutenções nos nossos computadores. Já recebi hoje uma lista de coisas que eu tenho que comprar para melhorar a qualidade da imagem, pois nós fazemos também o canal Bibliologia. O som está legal, mas a imagem, muitos críticos, amigos profissionais, né? Críticos e assim, críticos bons, né? Que criticam com bom coração aí para melhorar. E precisamos fazer mudanças, precisa fazer lives, fazer lives com pastores, né? Para compartilhar o microfone com a gente, fazer vídeos com uma placa de áudio boa, uma placa de vídeo, nem pensar fora da minha possibilidade de botar uma placa de vídeo no computador, mas que bom se a gente pudesse. Então, com a sua ajuda, com a sua união, o Minuto da Unicidade vai permanecer por mais tempo no ar, né? Porque se não tiver manutenção, né? A gente conseguiu comprar, temos um computador que é uma bênção, mas se não tivermos recursos para manter, nosso programa não recebe ajuda de igrejas, de denominações, são voluntários às vezes que oferecem ajuda, que mandam uma oferta, mas não é sempre que a gente recebe ajuda. Às vezes passa um mês e a gente recebe uma oferta ali de R$30, de R$10, de R$50. É pouco, mas sempre que vem numa boa hora. Às vezes Deus toca no coração do irmão, dá um pouquinho mais. Mas o máximo de oferta que eu já recebi é R$100. E assim mesmo assim é bem esporádico, às vezes passa 2, 3 meses. Então, se você deseja apoiar o nosso programa, eu não quero dinheiro para mim, para ficar rico, mas apenas para manter, pagar a luz, a internet, né, essas coisas que a gente precisa e melhorar mais cenário de estúdio para gravar com qualidade, porque as pessoas precisam, né? Eu quero fazer o Minuto da Unicidade via vídeo também, para que as pessoas conheçam mais dessa palavra abençoada, para que a gente possa também, quem sabe, até impulsionar as mensagens nas redes sociais, para que outras pessoas, para que trinitarianos ouçam e venham se chegando a nós para ouvir a mensagem. Por quê? Temos pouquíssimo tempo. Daqui a pouco tempo, coisas extraordinárias vão acontecer nesse mundo e nós precisamos falar essa verdade. Então, Deus tocar no seu coração, coopere conosco. E amanhã nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. Minuto da Unicidade.